O presidente da República, João Lourenço, decreta nesta quinta-feira a retirada do subsídio à gasolina por necessidade de salvaguardar os fins e os efeitos das reformas dos preços dos combustíveis, prevenir distorções na formação dos preços e garantir a sustentabilidade das finanças públicas. Pelo que o plafond dos cartões de subsídios é removido até ao dia 30 de abril de 2024. Como consequência da medida, o preço da gasolina, por exemplo, poderá conhecer uma nova subida, passando o litro a custar 550 kwanzas, mais 250 kwanzas do que o preço praticado atualmente. Vindo ao seu canal de eleição, a sua TV Raiar. Acabamos de ver a peça que fala ou que retrata o corte da subvenção ao preço dos combustíveis para os taxistas e mototaxistas, que poderá ter como consequência o aumento do preço da gasolina. Vamos já abordar este tema e eu vou começar com o Dr. Alberto Coutinho. Doutor, foi anunciado o corte da subvenção para os combustíveis, isso é, para taxistas e mototaxistas. A minha primeira questão é, sensivelmente 8 a 9 meses depois de se anunciar a subida do preço dos combustíveis e a subvenção aos taxistas e mototaxistas, surge então esta notícia de que chega ao fim esta subvenção direcionada àqueles que têm a missão de transportar os cidadãos de um ponto para outro neste nosso país. Doutor, o que é que pode estar na base deste corte 7, 8, 9 meses depois da sua implementação? Muito obrigado pelo convite mais uma vez e também saudar os nossos internautas que têm nos acompanhado de um tempo a esta parte, falando sobre a subvenção de combustível que há 8 meses foi implementado para os mototaxistas e taxistas, não é? Apraz-me dizer que a medida na altura foi tomada de certa forma precipitada, porque não se fez um estudo, na verdade, porque a maneira como foi gerida o processo também trouxe consigo algumas dúvidas, alguns problemazinhos, e de lembrar que a mesma medida não foi de forma abrangente, foi de forma seletiva. E até hoje existem pessoas que trabalham neste setor de mototaxismo e taxista normal de viatura que nunca foram abrangidos, nunca ouviram dizer. Mas eu ainda suspeito que um dos motivos que fez com que a devida medida fosse, mais uma vez, digamos assim, retirada, tende com a maneira como estava a ser gerida, porque já não eram só os taxistas que, digamos assim, usufruíam desta medida, deste gesto. Haviam pessoas que não fazem parte, digamos assim, do setor de taxismo, que pegavam, né, tinham estes cartões de subvenção, e isso chegou até a quem de direito e, a meu ver, preferiu retirar, porque a gestão já era danosa, já não estava sob controle. E ainda falar sobre essa medida da subvenção retirada, ouvi um esclarecimento da associação da Amotrang, da pessoa de Bento Rafael, não é? Ele veio louvar a medida, a retirada da medida, porque também sentiu que os seus pares não estavam a usufruir tal como seria a princípio. Então louvou a medida e ainda foi mais longe, pedindo com que, não é, o aumento do combustível traria consigo muitas consequências. Então eu acho que retirando essa medida, aumentando o preço do combustível normal, eu acho que passaremos a ter um modus operandi dos taxistas de forma diferente. O preço vai alterar, o preço estipulado oficialmente pelo decreto é 150 kwanzas. Podem crer que depois dessa medida ser retirada, então o preço do táxi vai subir. Pode ir a 300 kwanzas, 200 kwanzas. E olhando para a vida social do cidadão, já está difícil. Subir o preço do táxi trará mais dificuldade ainda para o cidadão. Então, dizer que a retirada da subvenção
trará consigo muitas consequências. Desde já a própria medida já não foi bem implementada, né? Eu ainda me lembro que dentro das políticas públicas no nosso país tem surgido muitas, inúmeras políticas públicas para ajudar o cidadão. Infelizmente, peca-se na maneira como é gerida, a gestão em si, a transparência. Já existiu muitos projetos. Infelizmente, o cidadão não consegue ter um retorno positivo da forma como foi escrita a medida. Okay. Então, eu acho que das próximas vezes, quando pretenderem olhar para o cidadão como a política pública, não é isso? Deem a quem consegue, a quem conhece a área, para que seja gerida de forma transparente. Okay. Dr. Jacinto, a sua apreciação sobre esta medida? Bom, mais uma vez, muito obrigado pelo convite que nos foi formulado. Estamos aqui nos estúdios da TVR e procuramos partilhar com os telespectadores estes temas que, na minha maneira de ver, são muito importantes e pertinentes. Tendo em conta aquilo que temos estado a acompanhar atualmente, sobretudo no nível de vida que o povo angolano tem estado a passar, que a nosso ver também há muita coisa externa. Propriamente naquilo que a pergunta que me faz sobre a subvenção dos combustíveis, indo no que o meu colega Paulinho acabou de dizer há pouco tempo, eu também sou da opinião que a ideia foi boa. De facto, a ideia foi boa. E nem sempre no país temos esse problema. O nosso governo, que está há 40 e tal anos no poder, teve ideias de tentar fazer alguma coisa para este país, para este povo. Mas ele sempre pecaram na aplicação. Sempre pecaram na aplicação, porque também não podemos, ou seja, não é possível alguém ser podólogo, ok? Adotar uma medida pode até ser muito boa, mas se não se cria condições de que essa medida encontre meios para a sua aplicabilidade, ali onde está o grande problema. Ora bem, nós estamos a falar da gasolina, não é? Um bem necessário que faz movimentar todo o país. De certa maneira, se que o governo que está a conduzir os destinos do país durante 40 e tal anos pensou que devia, portanto, partilhar com os motoqueiros, para este processo de atribuição de cartões e que por sua vez não é, iria ajudar, porque a ideia era tentar minimizar a condição, não é, em termos de despesa de alguns motociclos nas vias públicas. Se a ideia era esta, então era preciso ver outros mecanismos da sua aplicação. Eu, desde o dia que tomei nota de que o presidente, ou seja, o governo, através do presidente da República, criaram esta medida, eu tive logo um ceticismo, porque já a seguir começamos a ouvir muitas reclamações, porque nem todos os motoqueiros conseguiram abranger este processo. Um número insignificado, ok, ficou contemplado, os demais ficaram fora. Então, se a ideia é tentar minimizar a situação, não é, de muitos mototaxistas que têm estado a passar em situações difíceis, alguns trabalham, mas por conta daquilo que são, portanto, problemas que eles enfrentam no seu dia a dia, não têm capacidade de ir além. Então era preciso criar esta medida de subvenção, atribuindo cartões de crédito, não é isso? Então essa medida devia ser extensiva, não devia ser restringida, só para alguns e outros não. E chegamos a este ponto. Agora, o que vai acontecer? Eu penso que o Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, devia pensar bem no que ele quer para este país, porque, de certa forma, isto vai provocar um ambiente
muito negativo. Porque os combustíveis fazem movimentar o país. Nós temos notado que existe muita procura, mas há pouca oferta. E quando não há oferta, logo a economia começa a entrar em decadência. Esse é o problema aí que nós temos. O governo que está a sustentar o país durante muito tempo, durante 40 e tal anos, devia pensar que esta medida que ele tomou agora vai criar repercussões negativas, vai criar uma reação negativa, vai criar transtorno, não é? Na vida dos angolanos que já vivem mal por conta daquilo que é o seu dia a dia. Temos que todos, ou seja, todos nós angolanos de Cabinda ao Cunene, somos convidados para podermos refletir sobre esse tipo de situação. Porque se não haver cautela, nós vamos entrar em crise mesmo, política até. Vamos entrar em crise política, e essa é a análise que se faz. E eu fiquei a pensar desde ontem, quando eu vi, aliás, desde dias que eu vi esta notícia, isso parece que já data há 4 ou 5 dias, eu fiquei logo a pensar que nós vamos ter daqui a mais algum tempo uma agitação em toda a parte do país. Por quê? Porque os taxistas, como o meu companheiro do painel já disse, através do seu presidente e outros que fazem este movimento dos taxistas existirem, também não vão querer se deixar. Vão querer, através disso, fazer subir os preços do táxi. Nós vamos ter agora, por exemplo, táxi a 200 kwanzas e vem de 150, porque mesmo custar 150, que muitos pensam que não é nada, mas já tivemos o nosso dia a dia condicionado. Com 200 a custar, portanto, uma viagem da estalagem para os congolenses, ok? E até recuo mais. A 150, nós já víamos taxistas a cobrarem da estalagem ou daqui da vila de Viana da Ponta Amarela até os congolenses 200 kwanza. Com essa subvenção dos combustíveis, vai ser daqui da Ponta Amarela para os congolenses 350 ou 400 kwanzas. Meu caro, mas que tipo de governo é esse que não pensa para o seu povo? Ok? Angola é um Estado democrático de direito, onde a soberania pertence ao povo. Você que é governo, você que é Estado, estás a dirigir o país, não olha para o povo que te votou, como se diz, se é verdade ou não. O que é que você quer? Você estás a matar a vida dos cidadãos. Portanto, essa é a nossa apreciação. Doutor Alberto, sendo que nem todos os taxistas e mototaxistas tinham acesso aos cartões com as subvenções para os combustíveis, e agora com a retirada dessa subvenção, o doutor não acha que é um falso alarmismo, sendo que mesmo sem os cartões para subvenção, aqueles que não tinham acesso a estes cartões ainda assim exerciam a sua atividade normalmente? Porque é que só agora com o fim dessa medida aqui, conforme os dois avançaram, chega a ser justa, por um lado, porque uns tinham acesso e outros não? Então, não vê nisso um falso alarmismo das pessoas e dessas entidades como os taxistas e mototaxistas em acharem que agora devem subir os preços ou os preços dos combustíveis vão subir? Até porque essa lei que agora saiu, que anula a subvenção dos combustíveis, ela não especifica se os preços dos combustíveis vão subir, simplesmente faz menção ao fim da subvenção dos combustíveis. Então, não vê nisso um falso alarmismo por parte das pessoas? Olha, aqui, a grande questão aqui é o decreto presidencial. Nós somos guiados por um decreto presidencial e esse decreto pura e simplesmente retira a subvenção dos combustíveis e automaticamente, olha que depois da retirada o preço dos combustíveis tende a subir a 550 kwanzas, nessa ordem. E quando, como disse bem o Dr. Sapalo, não é isso? O líquido precioso que nos faz movimentar de um ponto ao outro, a gasolina, que é o combustível, não é? Quando o preço sobe, então as coisas, o preço do produto no mercado tende também a subir. Então é bem verdade que o preço do táxi não vai fugir à regra, logo
vai subir também a poluída. Daí que estamos a olhar lá para frente um pouco mais de dificuldade ao invés de acessibilidade. Porque nós dizemos aqui que as políticas públicas que são gizadas para diminuir uma certa pressão têm trazido consigo muitos problemas. O maior problema aqui é não olhar de forma abrangente, é não olhar de forma generalizada. A subvenção dos combustíveis começa a cair no Luanda. A província aqui ao redor Bengo não tinha, os que lá fazem esse processo, o trabalho de táxi, não tinham acesso a estes cartões. Aqui bem próximo do Bengo. Depois de um mês começaram a ter acesso. Foram para Benguela, foram para o Ambo, mas ainda assim era um número. Em nossa opinião, nós na oposição não são tiros nem achados. A sociedade civil também está ali, ok? Não fica de fora. Mas quantos desses foram consultados? Ok? Volto a repetir, quando o governo, através do Presidente da República, pensou que devia implementar esta medida, não é, de cartão de subvenção para poder reduzir o custo dos mototaxistas, houve a auscultação? Não houve. Portanto, eles tentaram e deram conta logo que não vai funcionar. Mas então vamos parar até onde sempre aquelas medidas que não dão certo. Então, estamos a brincar com a dignidade do cidadão angolano. Eu penso que, para poder sair, já vou à pergunta que me dirigiu, para poder sair nesta situação, que eu acho também ser muito periclitante, porque está a constranger a vida dos cidadãos, olharmos para aquilo que nós temos em termos de produção, ok? E procurar distribuir de uma forma equitativa estes recursos que nós temos. Ok? E até, eu, por exemplo, partilhava de opinião de outros cidadãos, não é? Que diziam que se optássemos pela descentralização, ok? Descentralização da governação. Nós temos o BIE, temos o AMBO, ou seja, a área sul do país é uma área muito produtiva em termos daquilo que é o campo, ok? Visto que o campo é a base fundamental da economia. Temos aqui a área norte, ok? Então, era preciso criar um mecanismo para poder descentralizar esses serviços, ok? Apostar mais na agricultura, ok? Para melhor distribuir, porque o povo que hoje tem fome, e dizia já alguém neste país, que quando o povo tem fome, você dá comida, quando o povo tem sede, dá água. Agora estão a fazer o contrário, o povo tem fome, estão a dar asfalto, estão a dar alcatrão na estrada, quando o povo tem sede, estão a dar outra coisa. Então não vamos sair aqui nesta situação agora. Muito obrigado. Muito obrigado, sim. Nós lá para frente vamos falar também da descentralização. Nós vamos agora falar dos 58 anos de existência da UNITA, partido fundado por Jonas Malheiro Savimbi a 13 de março de 1966, na localidade de Muangai, na província do Mochico. A UNITA fez o lançamento da quadra comemorativa dos seus 58 anos de existência em conferência de imprensa dirigida pelo secretário-geral adjunto Virgílio Samsongo. Vamos agora acompanhar uma VT onde o secretário-geral adjunto faz então o lançamento da quadra comemorativa do aniversário do partido fundado por Jonas Malheiro Savimbi. A vossa atenção. Neste calor do mês da mulher e do seu dia, fazemos também este encontro com os senhores jornalistas para, por vosso intermédio, comunicarmos ao país e ao mundo que a nossa UNITA, nascida a 13 de março de 1966 em Mangai, completa 58 anos de existência como organização que surgiu para libertar Angola do jugo colonial português e torná-la uma nação independente, democrática e desenvolvida no concerto das nações em África e ao mundo. A luta da UNITA, iniciada pelos jovens de então, liderados pelo saudoso presidente Dr. Jonas Malheiro Savimbi, comprometidos com a causa de Angola e dos angolanos, teve por fundamento um projeto de sociedade de 5 pontos anunciado no Congresso Constitutivo de Mangai, no dia 13 de março de 1966, o conceituado Projeto de Mangai, onde pontificam:
Ponto número 1, liberdade e independência total para a pátria-mãe. Ponto número 2, democracia assegurada pelo voto do povo através de vários partidos políticos. Ponto 3, soberania expressa impregnada na vontade do povo de ter amigos e aliados, primando sempre pelos interesses dos angolanos. Ponto 4, igualdade de todos os angolanos na pátria do seu nascimento. Ponto 5, na busca de soluções econômicas, priorizar o campo para beneficiar a cidade. Estes pilares mantêm-se válidos e até os dias de hoje, conjugados com outros princípios e valores que fazem da UNITA um verdadeiro estuário das várias camadas de angolanos em busca da dignidade na pátria do seu nascimento. Destes princípios e valores, destacamos o de manter a direção do partido no interior do país, junto das populações, o que nos coloca em condições privilegiadas de perceber os reais problemas que os cidadãos enfrentam e as melhores soluções para resolvê-los, já que também é da nossa escola o princípio segundo o qual devemos contar essencialmente com as nossas próprias forças. Votos renovados de muito boa tarde, caro telespectador. Estamos aqui com o seu programa de eleição Visão dos Factos. Acompanhamos a VT, que fala do lançamento da quadra comemorativa dos 58 anos da UNITA, apresentado em conferência de imprensa pelo secretário-geral adjunto do partido UNITA, Virgílio Samussongo. Eu vou começar este segundo tema com o Dr. Jacinto Sapalalo. Doutor, 58 anos depois, sendo a UNITA um partido histórico, precursor também da luta anticolonial, um dos signatários dos acordos de Bicesse, dos acordos do Luena, que UNITA é que nós temos nos dias de hoje? Bom, eu com todo prazer gostava de dizer que desde o dia 13 de março de 1966, em Mangai, quando a UNITA fundou-se, até a data presente, a UNITA continua assente os seus pilares na base daquilo que é o projeto de Mangai. A UNITA recomenda-se. A UNITA continua forte. A UNITA continua firme e coesa. A UNITA continua a lutar pela dignidade do cidadão angolano, que todos os dias vê a sua vida a ser escorraçada nas ruas, em outras partes, tudo por conta daquele que está a governar o país e que não quer saber nada deste povo. 58 anos não é pouca coisa, não é? Estamos a falar cerca de quase mais que meio século. Portanto, é muita luta que a UNITA tem estado a desencadear e, graças a Deus, a UNITA teve esta sorte de ter lideranças que pudessem ter capacidade de manter aquilo que é o seu foco, a nível, em termos políticos, a nível nacional e internacional. Portanto, nesta fase, a UNITA está a levar, depois de completar esses 58 anos, agora mesmo está a decorrer aqui o seminário, ou seja, a reunião do Comitê Provincial. Tivemos as reuniões dos comitês municipais que terminaram, estamos agora na reunião do Comitê Provincial que está a decorrer, a ser dirigida por Sua Excelência a doutora Diana Bolsa Pinala, secretária provincial. O que a UNITA tem estado a fazer através da sua liderança é passar a mensagem de paz, a mensagem de encorajamento, a mensagem de força e transmitir ao angolano que a UNITA neste momento é o único partido que está em condições de trazer esperança para eles. Porque nós, do MPLA, já vimos quase tudo, mas o MPLA não tem a vontade política de trazer a liberdade, de trazer aquele sorriso que o povo angolano precisa desde o tempo no que Angola se desfez da colônia portuguesa. Então a UNITA é um partido que não só tem a dimensão de partido, mas é uma ciência que precisa também ser estudada, porque não é fácil. A UNITA passou momentos muito difíceis depois de ter perdido o seu líder, ok?
a UNITA, desde aquela data para cá, só agigantou-se. Muitos pensavam que a UNITA iria desaparecer, mas infelizmente ou felizmente a UNITA continua firme e determinada. Portanto, nós temos que continuar a convidar o povo angolano para olhar para a UNITA como uma esperança e continuar a lutar para que tudo aquilo que são anseios que o povo angolano deseja, através da UNITA seja alcançado. Portanto, estamos agora nesta fase deste percurso em alusão aos 58 anos. Temos agora um lema que está muito bem, portanto, pensado. A UNITA vai se bater para que as autarquias esse ano aconteçam, bem ou mal, porque precisamos de mudar o curso de vida. Nós precisamos de mostrar aos angolanos que existe ainda alguém que tem uma sensibilidade moral. E a UNITA está aqui pronta para poder mostrar esta força, para poder dizer aos angolanos, vale a pena apostar mais uma vez, porque é a única solução que o povo tem neste momento. Doutor Alberto, como parte da sociedade civil, eu gostaria de saber como é que a sociedade civil, principalmente nas áreas urbanas, olham para a UNITA nos dias de hoje. Eu vou falar ainda pessoalmente, Exato. Depois vou lá para a sociedade civil, né? Eu pessoalmente, depois de ter lido muito sobre a UNITA e os seus líderes de modo particular, consegui concluir que a UNITA é um instrumento de luta. É um instrumento de luta e, portanto, é um partido que já teve muitas dificuldades. E se hoje persiste, é porque os seus líderes têm uma sabedoria acima da média e conseguem manter estável o partido. E desde já, como alguém singular, gostaria de endereçar aqui os parabéns ao partido UNITA, não é isso? Que deve continuar com os seus princípios, fundados em 1966, Mwangai, que os 5 princípios parecem alguma coisa assim parecida. E eu tenho notado que procuram no máximo cumprir escrupulosamente o que lá foi escrito. Mas nem com isso eu tenho dito que os partidos políticos não são mar de rosas. Não são mar de rosa. O partido UNITA, MPLA, assim como outros, dentro digamos assim, dentro do seu grupo lá, existem também alguns problemas, né? Eu acompanhei em 2019 no congresso que elegeu o presidente Adalberto Costa Júnior e pura e simplesmente por um acórdão foi retirado esse direito de ser presidente e o povo devolveu o Adalberto Costa Júnior à presidência do partido. Isso entende-se, já estou aí para a sociedade civil, entende-se que existe uma determinada esperança, uma aceitação, um carisma deste partido, UNITA. Então, mas ainda assim, eu gostaria, dentro da minha opinião pessoal, não é isso, que a UNITA ali, dentro do seu grupo, tivesse também aquele bom senso de chamar a responsabilidade àqueles que de uma certa maneira procuram manchar o partido, não é isso? Tem-se dito que existem conflitos dentro, aqueles que estão fora, procurarem maneira, ao invés de procurarem crispação, né, beliscar o partido, que noutra hora rezaram e juraram pela obediência fiel, que olhassem um pouco mais a fundo naquilo que é a história do próprio partido e a liderança atual procurasse também maneira de trazer essas pessoas à razão e junto comungarem a mesma fé que um dia juraram. Eu ainda acho que deviam procurar de maneira pacífica ultrapassar esse problema. Existe, eu acompanho, até porque tenho pessoas ligadas próximo a mim que faziam parte do partido e foram afastados. Então procuram maneira de resolver essa situação, porque a UNITA é um espelho, atualmente é espelho. Quem não se revê no MPLA, automaticamente está se rever na UNITA. A luta é só de 2 partidos, ou o MPLA ou a UNITA. Então
entendo a UNITA como sendo um partido, um instrumento, digo assim, de luta para um país próspero, uma esperança, né? Daqui a pouco teremos as eleições autárquicas que nós vamos falar aqui. E em 2027 estamos a ver aí umas eleições gerais e tenho certeza que a maior parte, a esmagadora de cidadãos, vão mesmo apoiar a UNITA, que é a oposição. Olhando pelo contexto político e social que o país atravessa, então a UNITA recomenda-se para os próximos desafios. Okay. Ainda falando da UNITA, eu vou lançar uma pergunta para os dois, está aberta a conversa. Durante as últimas eleições gerais em 2022, a UNITA congregou duas forças dentro de si, dentro daquilo que é a Frente Patriótica Unida. E sofreu muitas críticas, pois muitos achavam que o partido perderia a sua essência. Mas o resultado foi que conseguiu um número maior de deputados dentro da Assembleia Nacional e hoje dentro do seu grupo parlamentar existem não só deputados da UNITA, mas também das outras forças que fazem parte da Frente Patriótica Unida. Qual é a vossa opinião sobre esta ideia, esta visão que a UNITA teve de criar a Frente Patriótica Unida e agregar outras forças que em conjunto conseguiram esse número de deputados que hoje faz com que haja maior equilíbrio dentro do nosso Parlamento? Eu tenho dito que política é contexto. Eu acho que o contexto trouxe o Partido UNITA para aquela realidade. Ela leu nesse contexto político do país e entendeu agregar estes partidos, não só sociedade civil, dentro do seu próprio partido, para enfrentar, vamos aqui dizer com as devidas aspas, né, o gigante MPLA, porque entende-se mesmo gigante. Eu falo de gigante não pela popularidade que ela tem dos cidadãos, mas falo de gigante porque tem consigo, né, algumas instituições a estarem a reboque dela. Então, ao trazerem agregar estes valores, conseguiram ler o contexto, digamos assim, político do país e valeu a pena porque trouxe mais um partido, digamos assim, mais robusto, mais gigante, mais forte, digo assim, porque eu nunca imaginei um dia ver novamente Abel Chivucuvuco dentro, digamos assim, a partilhar a mesma mesa com o Partido UNITA, né? Pese embora não como membro, mas como uma força que se alia ao partido, muitos não acreditavam nisso. Eu ainda a priori falava de algumas pessoas que entenderam não mais acreditar nessa liderança. Um dos motivos que fez com que não acreditassem nessa liderança realmente é essa, digamos assim, essa vontade que a nova liderança tem de agregar valores. Porque quando Adalberto da Costa Júnior pega a presidência do Partido UNITA, tem algo que ele falou muito bonito e gostei. Eu disse que a UNITA trabalha com todos. A UNITA vai trazer todos para uma governação. E é isso, ele está a experimentar. Significa dizer que estão preparados para trabalhar com todos. E quem um dia pensava que um deputado como Francisco Viana estaria dentro do Partido UNITA? Ninguém pensava nisso. Ninguém pensava. Então, o contexto histórico, ou seja, o contexto político, traz consigo desafios. E esse desafio realmente falou mais alto, né? Que tinha que agregar valores. Os valores são esses, realmente trouxe um partido mais dinâmico. Exatamente, eu queria também dar aqui um acréscimo. Fazer política é olhar para contextos. E eu acredito que a ideia da criação da FPU foi uma medida muito assertiva, porque nós temos na arena política, na nossa praça política, temos, não é, outros valores que têm alguma coisa para dar em termos daquilo que são as suas ideias. E a criação da Frente Patriótica foi para poder também dar este impulso, não é, mais uma vez no painel que nós temos, não é, em termos de desafio. E aquilo que o meu companheiro do painel disse, hoje a UNITA, não é, é vista por dentro e por fora, não é, como um partido que não só pensa naquilo que são, portanto, a ideia como muitos têm, que é um partido virado muito para o sul, mas a ideia não é essa. A ideia é dar a conhecer aos angolanos que a UNITA
pretende, nesta caminhada, andar com todos. E temos hoje uma simbiose de angolanos dentro da Frente Patriótica. Okay? Até aquelas que alguns andavam desavindos, não é? Do outro lado também vieram, como Francisco Viana e outros, etc. Estamos a andar juntos. Então, a Frente Patriótica é uma inovação, ok? Embora não é uma ideia recente, porque o Dr. Savimbi também já defendia, portanto, a criação de uma frente patriótica, e só nesta fase apenas surgiu para ser materializado e conseguiu-se, e é uma mais-valia para o painel político angolano, e eu penso que foi uma medida assertiva e seja bem-vinda. Estamos aqui, continuamos a ser irmãos de Cabinda ao Cunene, e não há nada, se calhar, prontos, as pessoas falam, cada um tem a sua forma de pensar, mas a UNITA sempre regeu-se por princípios. A UNITA tem estatuto, a UNITA tem um projeto a seguir, então nem sempre esses palavrões que vêm de fora vão acabar por beliscar aquilo que é o foco que a UNITA tem, que é o alcance do poder político. E temos certeza que em 2027 isso não vai escapar. Se escapou em 2022, mas em 2027 já não vai escapar, porque a UNITA está, neste momento, a criar condições, a preparar os seus quadros através de seminários, através de palestras, colóquios, chamas, para poder dizer que estamos agora em altura. Ficaram para trás as eleições de 2022, para frente é o caminho, temos uma liderança, onde na testa está o engenheiro Adalberto Costa Júnior, que continua a conduzir o país, ou seja, os destinos do partido, com toda a firmeza. Então, para nós, para frente é o caminho. Mas, dado só, doutor Sapalalo, gostava que o que acabas de dizer aqui, que 2027 vai ser um facto, o UNITA vai ser o governo, que fosse mesmo o governo, porque em 2022 nós acompanhamos, né, isso, o vosso partido a pregoar a vossa mensagem, a pedir com que os angolanos votassem, e todos, na verdade, votaram para a UNITA. Volta e meia, quer dizer, a liderança ficou tranquila porque entendeu ceder o espaço para quem é considerado como maioritário, um partido maioritário. Então, essa vossa crença não deve mais defraudar os angolanos. Os angolanos acreditam no vosso partido, acreditam na UNITA como um instrumento real de luta, como a única tábua, dizia o presidente saudoso Sabino Inglês, a UNITA é a última tábua de salvação dos angolanos. Então, que colocassem isso a valer na realidade em 2027, não passassem por palavras. Bom, nós acreditamos de facto, então devem mesmo trabalhar para isso. Nós estamos aqui para isso, nós somos sociedade civil, somos pessoas singulares, não temos partido, mas não defraudem mais a esperança. Bom, companheiros, a UNITA é um instrumento de luta para todos os angolanos, e os angolanos deviam olhar para a UNITA como um patrimônio mesmo. A luta que a UNITA está a desencadear não depende só da UNITA. Todos os cidadãos angolanos são convidados a fazer parte desta marcha. Significa dizer que cada momento é um momento, ok? Como dissemos nós, que cada etapa de luta exige um pensamento adequado, ok? Nós trabalhamos arduamente para 2022, portanto, as circunstâncias nos trouxeram até a este ponto, mas estamos convictos. Queremos convidar, não é? Que todos os angolanos não percam esta confiança. E, aliás, o angolano nunca perdeu, e nós queremos continuar a mostrar que nós estamos firmes, mas isso não vai depender só também... Para o processo eleitoral de 2027, avizinha-se ali a votação de um projeto de lei de segurança do Estado do país, onde consegui perceber que lá haverá proibição do voto e sentou. E eu tenho certeza que a liderança atual, o doutor o engenheiro Adalberto Costa Júnior, ainda vai continuar, ou seja, era a intenção dele continuar a defender o voto sentou. Mas o outro lado percebeu que este mecanismo, esta política, não é isso, trouxe consigo muitas consequências, trouxe muita dificuldade nas eleições passadas de 2022, porque todo mundo votou e sentou mesmo e conseguiram controlar os seus votos. Então, agradeceria que o Partido UNITA, dentro desta luta, desta caminhada para 2027, não é isso? Lá dentro da Assembleia,
tivessem uma luta acérrima para não passar esse projeto, porque se for aprovada, então nós vamos votar, seremos obrigados a ir em casa, logo ninguém vai controlar o nosso voto. Mas é só um pedido exatamente, porque nós confiamos neste partido, assim como outros partidos, mas quem está bem próximo para a liderança, né, nós conseguimos perceber que é unida. Então, vocês têm a confiança da população, têm a confiança dos cidadãos, fruto disso, lá em Cacoaco verificou-se aquela enchente toda, então acreditem nisso, e essa popularidade não deve envaidecer os líderes do Partido UNITA, não, antes pelo contrário, deve servir como estímulo de luta mesmo, não é isso? Mostrar para o povo que estamos aqui para isso realmente. E outra coisa é solidarizar-se com qualquer um angolano que estiver a padecer, não importa, o mais rico até o mais pobre. Obrigado. Obrigado, Dr. Alberto. Queremos aqui fazer lembrar que o principal ato de comemoração dos 58 anos da UNITA será realizado no dia 16 de março, no distrito urbano da cidade universitária, e o ato será presidido pelo presidente do partido UNITA, Adalberto Costa Júnior. Ainda falando da UNITA, a sua bancada parlamentar apresentou o projeto de lei para a institucionalização das autarquias. Em conferência de imprensa, o presidente da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, fez a apresentação da lei que estava em falta na Assembleia Nacional para se poder então institucionalizar as autarquias em Angola. Nós vamos de seguida acompanhar uma peça que retrata esta conferência de imprensa. A vossa atenção. Não é única, mas é a melhor. O modelo de concentração, descentralização, concentração do poder, centralização administrativa que Angola implementou durante 50 anos, falhou. Na ocasião, Liberty Chiaka diz que todos os Estados democráticos do mundo são desenvolvidos. Todos os Estados democráticos do mundo, são desenvolvidos. E com uma particularidade, são descentralizados. Tanto alguns são unitários, mas descentralizados, outros são federados, obviamente os Estados federados também são descentralizados. A Alemanha, a maior potência da União Europeia, é um Estado federal, ampla descentralização. Até Estados autocráticos, como o Irão, a China, a Rússia, muito bem, a grande escola do MPLA é a Rússia. Até a Rússia tem autarquias. Então por que não aprendemos com a grande escola da Rússia, se é a escola do MPLA? Em seguida, o líder da bancada parlamentar da UNITA aponta que o problema do saneamento é trabalho do poder local e não devia depender da ministra. O saneamento, o posto de saúde, não pode depender da ministra, não pode. É o administrador local. Portanto, o melhor modelo é a autarquia, é a descentralização. Conferência de imprensa feita pelo presidente da bancada parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka. Caros convidados, acompanhamos a peça e o presidente da bancada parlamentar da UNITA fez então a apresentação desta que é a lei que estava em falta na Assembleia Nacional para que de facto se tenham institucionalizadas as autarquias no nosso país. Mas há um outro facto que também agora veio à baila, que é a divisão administrativa do nosso país. Nós temos mais 2 províncias, o número de municípios dobrou. E o que é que vocês acham? Ainda assim, poderemos ter as autarquias institucionalizadas neste ano de 2024, sendo que estamos agora no 3º mês? Bom, caro jornalista, eu penso que tudo depende da vontade política. As autarquias impõem-se neste país. É necessário que haja autarquias. É necessário que se implemente as autarquias para nós termos a capacidade, não é, de ver o crescimento do país em todas as vertentes. Aqui vamos falar não só de crescimento,
mas também de desenvolvimento. Ou seja, dentro do crescimento, vamos encontrar o desenvolvimento. Mas não é possível haver desenvolvimento sem que haja a descentralização daquilo que é a administração da coisa pública. Eu não vejo qual é a dificuldade que o Estado angolano, não é, através dos seus dirigentes, tem em aceitar este projeto. Nós estamos a ficar ultrapassados, a Angola está a ficar ultrapassada. Ouvimos aqui que até a própria Rússia, que é a escola, não é, dos líderes que governam o país, tem autarquias. Mas então qual é o problema que nós temos? O Presidente da República, depois de tomar posse, disse que as autarquias iriam acontecer. Ele fez promessa. Para além de outras promessas que ele fez, que até hoje nenhuma delas conseguiu cumprir. Mas vamos continuar a viver desta forma, a fintar, mas finta. Okay? Aquilo que nós achamos que poderia ser benéfico para um povo angolano sofredor. Nós temos tudo, eu já disse há bem pouco tempo, temos tudo para sair desta crise. Mas enquanto não houver a vontade política dos dirigentes que governam este país, nós nunca vamos a lado nenhum. As autarquias são necessárias. Nós precisamos das autarquias para os cidadãos começarem também a exigir daqueles que dirigem o país prestação de contas. É importante isso. Nós precisamos que as autarquias, para que os cidadãos continuem também, tenham a capacidade de fiscalizar os administradores a partir dos distritos, okay, das comunas, dos bairros, sobretudo na gestão da coisa pública, porque hoje ninguém presta contas a ninguém. Okay, os dinheiros saem, ninguém portanto, é perguntado. Okay? Então, estamos aqui mesmo, bem próximo à estrada que liga a Vila de Viana e o Cojuizango. Passou aqui à frente da Rádio Despertar. Esta via está aqui há muito tempo esburacada. Mas muitas vezes perguntou-se o que é que acontece com esta via que até hoje não é asfaltada. Ok? Nós estamos mesmo aqui, nós conhecemos a Viana, eu ando pela Viana um pouco. Existe aqui na Ponte Partida, há uma via que foi asfaltada, que nem está ainda a caminho de um ano, mas quando chove, aquilo fica inundado de água. Ok? É ali onde nós estamos a precisar que haja autarquias, porque quando quando a medida das autarquias, ou quando o processo autárquico for implementado dentro do país, cada dirigente que tiver a responsabilidade, né, de dirigir um setor, onde haver uma falha, os cidadãos estarão em condições de questionar e perguntar: senhor administrador, o senhor recebeu X do OGE, com esse dinheiro o senhor fez o quê? Está a perceber? E aí está a importância. E logo a UNITA, através da sua bancada parlamentar, foi muito peremptória ao levantar essa questão, e precisamos que os angolanos também despertem, porque esta luta que a UNITA está a levar a cabo não só depende da UNITA, mas os angolanos precisam de fazer parte, porque as autarquias de facto não só vão beneficiar o povo, mas mesmo o próprio MPLA também vai sentir-se aliviado naquilo que é a gestão da coisa pública, porque nós estamos a ver que a máquina está pesada. Doutor Alberto, a UNITA fez a apresentação deste, que é um projeto-lei para a institucionalização das autarquias, e segundo fez saber o presidente da bancada parlamentar, a UNITA terá 30 dias para colher contributos para melhorar este projeto-lei e depois vai dar entrada à Assembleia Nacional. E o presidente da República tem dito que o seu partido é o mais interessado para a institucionalização das autarquias. O doutor acredita que chegado à Assembleia Nacional, este projeto-lei terá a aprovação do partido com a maior bancada parlamentar? Ok, muito obrigado. Eu queria fazer recurso a uma das publicações que eu fiz na minha página do Facebook. Quem me segue conseguiu ler também.
acho que o doutor assim se falar no ver meu amigo, a gente interage normalmente. Eu passei uma passagem bíblica, é uma passagem bíblica de Provérbios 29, versículo 2, diz o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Essas declarações da bancada parlamentar da UNITA foi antecedida do esclarecimento da Sua Excelência Presidente do Parlamento, Carolina Cerqueira, quando diz que o projeto de lei, algo assim parecido, está caducado. Mas o Presidente volta e meia diz que são os mais interessados na implementação da autarquia cá em Angola. Eu acho que aqui há uma confusão. Logo, essa passagem bíblica eu mando para a deputada que certa vez tentou levantar na Assembleia, na bancada parlamentar do lá, queria falar em nome de Deus, mas o deputado Felipe Puig levantou e retornou e pediu que não falasse em nome de Deus. Então, o ímpio, quando se levanta para governar, o povo geme, sofre. Porque ninguém aqui é criança que não consegue perceber o que nos foi, digamos assim, prometido. Quando da campanha eleitoral para 2022, o presidente declarou que em 2020 haveria eleições. Haveria, isso foi em 2017. Nessa campanha. 2022, isso um ano depois de ser eleito, implementaria as autarquias. No ano passado, 2023, não se falou das autarquias, infelizmente. Então, relacionando isso com a questão que a priori fez no princípio, do aumento da administração política, da administração do território, não é isso? De províncias e municípios. Eu, como professor, até queria já retirar o cargo de jornalista Abelardo Benjamin, sou professor, ainda não doutor. A qualidade de ensino e aprendizagem dentro de uma turma com 32 alunos, o professor consegue atingir os seus objetivos de forma eficaz. Mas se tiver uma turma de 150, 100 alunos, que é a nossa realidade em Angola para as escolas estatais, o professor vê dificuldades. Então, para um país que tem 18 províncias, 164 municípios, é isso? Exato. Então vão triplicar os municípios e aumentar as províncias. É dessa forma que haverá melhor governação? Acredito que não é essa forma, na verdade. Não é a maneira mais assertiva. Então, para a melhor governação, mais proximidade com o cidadão, recomenda-se as autarquias. É que nós estamos a notar uma certa dificuldade, não é isso, daqueles que têm o direito de implementar na primeira pessoa do Presidente da República, não é isso, porque também não deixa de ser um deputado, quando fomos a eleições, ele entra como deputado, primeiro deputado. Passa primeiro por uma vontade dele próprio. Então, é mentira quando ele diz que é o primeiro interessado, ou seu partido é o primeiro interessado. Isso é mesmo mentira, deve-se dizer a verdade. Não é verdade isso, é mentira. O partido interessado para as autarquias, a gente conhece, nós como cidadão, conhecemos quem tem essa vontade, quem quer que se implemente já já. E quando o presidente da bancada parlamentar da UNITA, Dr. Liberty Chiaga, vem dizer que esta medida vai trazer um determinado alívio para quem governa, como ligou também o Dr. Sapalava, para a gestão da coisa pública. Isso é mesmo verdade. É que o outro lado não tem sentido de autocrítica, não consegue se criticar sozinho, não consegue. Onde está errado dizer, não, aqui falhei. Não tem essa capacidade. Mas se tiver, por exemplo, município de Viana, Kazenga, Viana é liderado, o autarca é da oposição e o outro lado, Kazenga, é do partido que governa. Logo, eu acho que haverá uma competitividade de forma positiva, sublinha-se isso, não é? Para trazer uma governação mais fiel, não é isso? Uma governação mais justa para o cidadão. Então, é caso de dizer que as autarquias, na verdade, trará alívio. E eu mesmo, que a gente quer, e a Constituição confere isso para os cidadãos. Então, gostaria para os que têm esse poder, na pessoa, primeiro, do Presidente da República, não é isso? Desse essa liberdade para a Assembleia
da República discutirem esse projeto de lei quando estes partidos trouxerem, sobretudo a UNITA, aí o processo avançar e termos autarquia e ver o sonho do angolano realizado. Ainda falando em autarquias, nós vamos agora chamar uma matéria que também está ligada às autarquias. É que a CEASTE, que é a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, também está preocupada com a implementação das autarquias. E ela exige mesmo que as autarquias sejam implementadas com a máxima urgência. Então nós vamos prestar atenção a esta matéria e voltamos para abordarmos a vossa atenção. E São Tomé pediu urgência nesta terça-feira, 5 de março, a realização de eleições autárquicas em Angola, considerando que o modelo de divisão administrativa tem se revelado pouco eficaz em quase 50 anos da independência. O bispo de Cabinda, Belmiro Xixinguete, considera que o modelo autárquico dá maior responsabilidade ao autarca do que uma simples divisão administrativa, cuja gestão é feita por nomeação. O Parlamento angolano aprovou na generalidade, na quinta-feira passada, a proposta de lei da divisão política administrativa, diploma legal que cria mais 2 províncias, totalizando 20 e 162 novos municípios, totalizando 325, cuja vigência está prevista para 2025. A primeira Assembleia Plenária Anual dos Bispos da CEASTE iniciou na passada quarta-feira, 28, na província de Malange e terminou nesta terça-feira com a aprovação de vários documentos sobre a vida da Igreja Católica Angolana e recomendações sobre a situação socioeconômica. Acabamos então de ver esta peça que retrata o facto de a CEASTE exigir também que as eleições autárquicas ou as autarquias sejam implementadas com a máxima urgência em todo o território angolano. Voltando para os meus convidados, professor Alberto e o Dr. Jacinto, vemos que a institucionalização das autarquias deixa de ser uma preocupação só dos partidos políticos e passa a ser agora também da sociedade civil e, neste caso, das igrejas. E nós vemos aqui a Igreja Católica preocupada e a exigir que as autarquias sejam implementadas com a máxima urgência. O que é que se vos oferece dizer sobre esta preocupação da Igreja Católica? Bem, dentro daquilo que são os marcos da nossa Constituição, a Angola é um Estado laico, onde toda a pretensão de criação de uma denominação religiosa é bem-vinda, é aceita. E nesta perspectiva, as igrejas também são parceiros do Estado. Elas têm uma opinião muito grande para darem naquilo que é a construção de um Estado democrático de direito. E nesta ordem de ideias, a CEASTE foi muito feliz em ter levantado essa questão. Por que eu digo que foi muito feliz? Porque as igrejas, não é, também estão a ver e estão a sentir na realidade aquilo que é o modo de vida que o povo está a passar nesta fase. Aliás, o próprio povo também que faz as igrejas todas que existem dentro do nosso país. Como já dissemos, por que as autarquias até agora não acontecem? E não é preciso dar muita volta, dizia o Dr. Makuta Kondo, que quem quiser perguntar, quem quiser saber do sexo de um cão, não é preciso dar muita volta. Aliás, é só olharem para o sofrimento do povo, percebe-se logo que alguma coisa está a faltar. Nós estamos a pedir, ou seja, exigimos que haja a institucionalização das autarquias e a CEASTE, obviamente. Nesse projeto devia, portanto, dar a sua força máxima para que o governo se rendesse. Porque, meu caro, ninguém faz alguma coisa sem nenhum objetivo. E eu sempre pensei que essa ideia, não é, da criação de mais municípios é meramente uma ideia política, porque não é administrativa. Porque administrativamente falando,
nós estamos a ver que o governo continua a pecar. Porque se dos 163 municípios que nós temos, que já existem há um bom tempo, ainda temos dificuldades, ok? Temos dificuldades de conseguir ultrapassar aquilo que são problemas que o povo vive. Com o acréscimo de mais alguns municípios, como é que isso será? Será que vai ser de um dia para o outro, não é? Que nós vamos nos deparar, não é? Com uma melhoria de condições de vida dos cidadãos? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas é ali onde nós estamos a pecar, porque se as autarquias, de um lado, os outros pensam que não podem ser implementadas porque eles temem alguma coisa, temem a perca do poder, ok? Administrativo e político. Mas de um lado a ideia não é essa. De um lado é mesmo para poder ajudar naquilo que é a governação, ok? Para melhor fiscalizar. E a CIASTE disse isso com muita claramente. A CIASTE tem razão em ter levantado esse ponto. E eu convido, não é? Não só a CIASTE, mas outras igrejas também, porque esse é o problema que nós temos aqui em Angola. Nós temos muitas denominações religiosas que não querem fazer parte do processo, não é? De democratização do país, do processo de desenvolvimento, mas há muitos cidadãos que fazem parte dessas denominações religiosas que também estão a sentir, não é? Na flor da pele, aquilo que é o custo de vida que os angolanos estão a passar todos os dias. Então, era muito importante que todos nós angolanos de Cabinda ao Cunene, okay, pudéssemos unir forças para que esta lei na Assembleia fosse mesmo debatida com todas as linhas e lisuras e ser aprovada, não é, de facto, não é, por todas as bancadas, ser implementada e vemos os angolanos, não é, a ultrapassarem aquilo que são as dificuldades que eles enfrentam no seu dia a dia. Obrigado. Exatamente. Professor Alberto, telegraficamente, qual é a sua apreciação sobre esta preocupação da Igreja Católica quanto à institucionalização das autarquias? A CIASTE esteve bem, veio a um bom momento. É o assunto badalado na sociedade, que as autarquias, ao solicitarem que se implemente já, a julgar pela pressão e pela dificuldade que o povo passa. Só esperamos para aqueles que têm esse poder de dar essa abertura, então ouçam bem qual é a ideia que a CIASTE tem também quanto à institucionalização das autarquias, que se implemente já, na verdade, é uma boa medida e seria bom, como disse o Dr. Sapalalo, as outras organizações se juntassem também e entoassem as suas vozes para que as autarquias fossem um fato. Muito obrigado por essas palavras. Nós vamos já agora, mesmo na reta final do nosso programa, e vamos falar de um assunto muito triste que, de certeza, partiu os corações de todos nós, a nível do país e não só, que foi o assassinato do jovem e músico gospel Caleb. Um jovem batalhador, um jovem que se dedicou à música gospel e que foi assassinado de forma bárbara, acusado de um crime que não aconteceu. Por causa de uma ficha de um jogo de apostas que uma jovem foi buscar com a promessa de pagar posteriormente, não tendo cumprido o prometido, que era de pagar a ficha, e porque o negócio não pertencia ao Caleb, ele devia fazer a devolução dos valores ao legítimo proprietário. Ele pensou em reter o telefone da jovem que havia recebido a ficha dos jogos de apostas, com o compromisso de devolver o telefone tão logo ela fizesse chegar os valores. E por pura maldade, vamos aqui repudiar esse ato, ela e a mãe não pensaram duas vezes em acusarem Caleb de gatuno. E depois deste ato, as pessoas não pensaram duas vezes e foram logo para cima deste jovem que, mesmo depois de levado ao hospital, não resistiu, acabando mesmo por perder a vida de uma forma bárbara e repugnante. Doutor e professor,
Nós temos assistido de um tempo a essa parte atitudes do gênero, de que quando alguém é acusado de um determinado crime, as pessoas não pensam duas vezes em fazer justiça com as próprias mãos. É algo que machuca o coração, é algo que repugna qualquer um, e a gota d'água é agora o passamento físico de Caleb. Não só por ser o Caleb, mas também repugna ver qualquer ser humano a perder a vida deste jeito. Nem para animais devem-se ter atitudes como esta, quanto mais para um ser humano. Que reflexão é que vocês fazem? Estamos a perder o amor ao próximo, estamos a perder a moral, estamos a perder a confiança para com as nossas autoridades, elas que devem garantir a tranquilidade e o bem-estar de qualquer um de nós. Eu vou começar com o professor Alberto. Que apreciação faz? Junto-me à dor que sentes ao narrar esse facto. Na verdade, consegui perceber na intuação das suas palavras uma determinada tristeza. Todos nós angolanos estamos tristes. A forma como foi assassinado o Caleb não merecia, na verdade. A sociedade perde, a igreja perde, principalmente a família perde. Nós condenamos veementemente essa atitude e ficamos tristes porque até hoje, não sei se eu é que estou distraído ou os outros também não conseguiram ver isso. Os verdadeiros culpados até agora não aparecem. Informações das autoridades dizem que a jovem que acusou Caleb de gatuno já está detida. Ainda bem, acho que a mãe também é uma parte do problema, a mãe tinha que estar presente, porque eu poderia, não sei se vou ser extremista, mas seria bom ser que olhassem para essa minha apreciação. Quando se trata de um determinado ativista, pegar um ativista em menos de 24 horas, o ativista perde. Mas diante de uma morte como esta, seria bom ser que as autoridades empreendessem bem o esforço de pegarem essas pessoas responsáveis pelo ato para que possam julgar. E não devemos ter atitude do gênero quando alguém comete uma... Não importa o tamanho do cometimento, então deve-se dar a justiça de forma apropriada. E é muito triste ver alguém morto assim dessa forma. Na verdade, dói o coração. Ok. Segundo aquilo que as autoridades informam, para além da jovem, mais 2 indivíduos que também participaram desse bárbaro ato já se encontram sob custódia das autoridades. Telegraficamente, Dr. Jacinto, estamos mesmo já a fechar o nosso programa. Que apreciação faz, o que é que se lhe oferece dizer sobre este ato que ceifou a vida de Caleb? Bom, em primeiro lugar dizer que a Constituição da República protege a vida como um bem jurídico e ela é inviolável. Nós estamos aqui diante de um crime, de um homicídio, que é condenável nos termos da lei. Eu, de facto, também estou solidário com a família do jovem Caleb, o músico. Estou solidário com todas as pessoas também que estão nesse momento a sentir a dor, as igrejas todas, não é, que estão a solidarizar-se também com este ato bárbaro. E devemos condenar, porque a vida não se pode tirar numa brincadeira, meu caro, não se pode. Portanto, os autores moral desse ato devem ser responsabilizados nos termos da lei. Por quê? Porque a perderem, não é? Jovens assim nessa brincadeira. E depois ninguém diz nada, ninguém cobra, não é? Ninguém cobra, portanto, ninguém cobra nada a ninguém. Ninguém faz justiça e vamos ser tidos como uma sociedade que anda à deriva, enquanto nós temos leis, não é, que foram bem escritas à luz do dia, mas no momento da aplicabilidade dessas leis não se faz sentir, então é muito complicado mesmo. Obrigado, Dr. Jacinto. Nós estamos mesmo já a fechar o nosso programa, mas eu vou pedir 30 segundos a cada um dos meus convidados para deixarem uma palavra de conforto para as mulheres de Angola e do mundo inteiro, sendo que estamos no mês de março e um dia depois do Dia Internacional da Mulher. Professor Alberto, 30 segundos para palavras dedicadas às mulheres. Desejamos felicidade do tamanho do mundo para todas as mulheres angolanas, africanas, a nível do mundo, toda a felicidade possível e essa emancipação que vocês têm feito ou têm
procurado dentro das sociedades, que se faça de forma justa e lutem pela vossa própria liberdade. Dr. Jacinto? Ok, dizer que a mulher tem o dom de ser divino e nela está presente a humanidade. Portanto, neste mês de março, em que elas, portanto, são prestigiadas, continuam a ser aquilo que elas são, de facto, que continuem a lutar pela emancipação, não é? Da classe, que continuem a ser as nossas mamães, as nossas companheiras, as lutadoras, aquelas que nos fazem felizes em todos os dias. Que bem haja este mês de março e bem haja mulheres, sobretudo as mulheres de África, as mulheres de Angola particularmente, que todos os dias vemos pelas ruas, sobretudo as zungueiras, na luta pela sobrevivência, e são escorraçadas, mas elas nunca perderam foco, continuam cada vez mais firmes. Então só tenho a dizer que parabéns para elas e bem haja este 13 de março, ou seja, este mês de março. Muito